Olá, estamos de volta e hoje eu quero falar com você sobre algo muito legal. Hoje eu quero falar com você sobre Esther, a ilustração da esperança. Então, acompanhe a leitura aí comigo no capítulo 4 de Esther. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Assim está em Esther, capítulo 4, versículo 12, 13, 14, 15 e 16. Esther representa para nós a esperança. O próprio nome de Esther significa esperança. E aproveitando o momento em que estamos vivendo, não venho aqui para poder falar sobre coronavírus ou alguma coisa do tipo, que é o assunto que mais está em alta, né? Mas eu quero falar para você sobre a esperança. A esperança é aquela que nos faz viver. Hoje eu quero falar que Esther, ela representou a esperança para o seu povo. Ela representou a salvação para o seu povo. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo que nós podemos olhar para Esther e termos esperança. Nós podemos aprender com ela. O propósito da criação lá em Gênesis foi criar os seres iguais, mas com missões diferentes. Deus criou o ser humano, homem e mulher, cada um para uma função, uma missão diferente. A supervalorização de um ou de outro, algo que nós temos visto nos nossos dias, aí a ideia do feminismo, muita gente defendendo o próprio machismo e coisas que não tem nada a ver. Deus criou homens e mulheres para serem iguais. Todos somos iguais perante Deus. O problema é que muitas vezes nós procuramos valorizar um em detrimento de outro, e isso não é da vontade de Deus. E quando nós acabamos por fazer isso, nós geramos um desequilíbrio. O homem e a mulher têm o seu espaço na sociedade. E o problema de permanecer ambos em igualdade é o fato de que é muito fácil de se desequilibrar. Valorizar um em detrimento de outro, ou desvalorizar um e supervalorizar o outro. E aí se gera um desequilíbrio, então não há mais harmonia. O que nós estamos vivendo nesses dias é um desequilíbrio por uma ordem sanitária, por um problema de saúde que está atingindo toda a população. Mas olhando para a história de Esther, nós podemos ver que o povo de Israel estava numa situação de desequilíbrio. Eles estavam desequilibrados naquele momento. A situação era que eles estavam sendo dominados, eles estavam sendo julgados por outra nação. E então a história de Esther aparece para trazer esperança para o povo. Esperança em um momento de desequilíbrio. Esther é um livro muito interessante, muito legal para a gente poder estudar. Contudo, Esther sofreu alguns problemas com relação à sua canonização. Quase que esse livro não entra. É um livro que não contém a palavra Deus no original.
mas ao olhar para a história como um todo, nós podemos ver o plano de salvação, nós podemos ver Deus agindo no meio da história de Esther. E se você quiser saber algo mais sobre isso, é só entrar em contato comigo. Eu tenho um material que eu posso te passar e a gente pode estudar juntos. Mas pensando sobre a história de Esther, como começou Esther? Esther, ela está envolvida num momento de domínio do Império Persa. Assuero era o rei da época. E aí o que acontece? Seus pais morrem ainda muito cedo. Então ela acaba sendo criada pelo seu primo, Mardoqueu. E esse cara é muito importante na nossa história. E aí o que acontece? Certa vez, Assuero estava com os príncipes do seu reinado, com os nobres do seu reinado, em uma reunião que demorou-se alguns dias, e ele estava demonstrando o seu poder para eles, e então chegou um determinado momento que havia um jantar. Então Assuero manda que chamar a sua rainha, a rainha Vasti. Mas o que acontece? Ela se recusa a entrar e aí o negócio fica feio para o lado de Assuero. Em meio ao jantar com todos aquelas pessoas que estavam sob o seu domínio, a sua própria esposa, a sua rainha resolve não entrar, não obedecer ao seu chamado. E aqui cabe duas possíveis realidades pela qual Vasti não quis entrar. Primeiro, é que o ambiente poderia ser impróprio. Impróprio porque eram vários homens, estavam todos um encontro regado a bebidas e poderia-se ter um ambiente muito lascivo, alguma coisa muito estranha que não convia com o que estivesse lá. Em segundo lugar, Vasti poderia estar grávida. Grávida daquele que seria o terceiro filho de Assuero. E que possivelmente foi esse que veio a ser o seu sucessor. Então havia pelo menos duas possibilidades pela qual Vasti não quis entrar. Mas fato é, ela não entrou no jantar. E a situação ficou muito ruim para o rei. Pois afinal de contas, como pode um rei dominar povos e não dominar a sua esposa? Quem é casado hoje em dia sabe bem como é que é. Você domina muita coisa, mas quem manda em casa é a patroa. É fato. Isso é quase um conhecimento comum de todos, né? Mas essa é a vida do casado. E Vasti já faz bem esse papel do que as mulheres do século XXI hoje estão se apoiando. Então, o que acontece? Assuero domina povos, mas não domina sua esposa. Né? Então, quem manda realmente em casa, quem manda realmente no palácio era Vasti, não Assuero. Só que o que acontece? Assuero, ele não pode deixar barato. Ele tem uma ação, porque senão isso ficaria muito feio para ele. Então, o que ele faz? Ele baixa um decreto da qual Vasti nunca mais pode entrar na presença dele. Vasti nunca mais pode se encontrar com ele. E para que alguém pudesse assumir o lugar de Vasti, então é feito um concurso de beleza, o Miss Assuero, digamos assim, a Miss Persa, melhor, né? Então acontece a Miss Persa, e aí, sem falar sobre nacionalidade, as mulheres se candidatam e logo após as mulheres entrarem e se apresentarem, elas seriam chamadas pelo nome, tem todo um processo, e Esther então é selecionada. E aí ela tem um tratamento, juntamente com as outras que foram selecionadas, elas têm um tratamento de 12 meses. 6 meses na mirra e 6 meses com perfumes e especiarias para ficar pronto para o rei. Isso é muito interessante. Só que aí o que acontece? Esther se torna a rainha mais amada pelo rei. Então, Esther, ela tem o favor do rei. Então, Esther, depois de rainha, fica sabendo pelo seu primo, Mardoqueu, que há um plano contra o rei Assuero. Então, o que ela faz? Ela conta para o rei
o rei abre uma investigação, né? O FBI da Pérsia vai atrás, descobre o que aconteceu, e então o rei Assuero levanta alguém como o seu braço direito. Essa pessoa era Amã. E Amã manda, então, depois que ele recebe esse poder, manda que todos se prostrem diante dele. Entendeu? E aí o que acontece? Mardoqueu não faz isso. Então ele tem um problema ali com os guardas do palácio. Eles pressionam Mardoqueu. Mardoqueu não cede. Então isso é contado a Amã. Amã, então, acha que se ele simplesmente mandasse matar Mardoqueu seria muito pouco. Mardoqueu, ele dizia que por ele ser judeu ele não se prostraria ante Amã. Então, Amã pega e fala o seguinte: agora vamos matar todos os judeus, todos os israelitas, esses serão mortos. Conhece uma história parecida sobre isso? Pois é, isso acontece de novo. Quando Mardoqueu fica sabendo que há um decreto de morte sobre a sua vida e sobre a vida dos judeus, os judeus têm algo muito característico. Eles colocam roupas de luto em momento de tristeza. Então, nesse momento de tristeza, eles colocaram-se as roupas de luto, panos de saco, entendeu? Se cobriam com cinzas. E o momento, como era muito triste, é a mesma coisa quando se alguém viesse a morrer. E aí pensa, a cara cheia de cinzas e a pessoa chorando, as lágrimas rolando, aquela sujeira, aquele negócio todo. Então, diante de toda essa situação, Mardoqueu procura Esther. Ele vai até o palácio para falar com Esther. Só que ele não pode entrar no palácio, porque ele não tem roupas apropriadas. Então, como ele não consegue entrar, ele manda um recado a Esther. Esther faz o seguinte: na melhor das ideias de Esther, ela pega e manda roupas de festas para Mardoqueu. Mardoqueu então recebe aquilo, não usa, dá fim naquilo lá e manda a resposta a Esther. Fala assim: olha, a questão não é essa. O problema não é a roupa. O problema é aquilo que está sobre nós. O problema é a condenação que está sobre nós. Por isso a roupa de tristeza, por isso a roupa de luto. Nós estamos correndo risco de vida. Então, Mardoqueu, ele mostra para Esther qual é o propósito do reinado de Esther. O propósito do reinado de Esther era que ela intercedesse ao rei em favor do povo. Intercedesse ao rei em favor do povo. Mas o que acontece é que, em primeiro momento, Esther, ela não aceita essa ideia, porque ela mesma fala: olha, faz mais de um mês que o rei não me chama. E se alguém se apresenta diante do rei sem ter sido chamado, e ele não estender o seu cetro, era assim que acontecia, a pessoa pode morrer. Ela era morta. Então o que acontece? Mardoqueu fala para ela: olha, é para isso que você foi levantada como rainha. Então Esther diz: então se for para morrer, morrerei. Convoque jejum de todos. Então todos fazem o jejum e Esther se apresenta diante do rei. Quando ela se apresenta diante do rei, o rei estende o cetro para ela, dando-lhe a oportunidade de falar. E quando ela fala, quando ela se propõe a fazer o pedido, o rei Assuero diz: olha, você pode pedir até metade do reino. O favor de Deus estava acontecendo e aí as coisas acontecem. Então, depois disso, né,
Amã é destituído. Já pulando para o final da história. Amã é destituído. Então Mardoqueu se torna essa pessoa, o braço direito do rei Assuero. E Esther continua como rainha. O propósito do reinado de Esther, a missão de Deus para a vida dela, acabara de ser desvendado. Ou seja, interceder ao rei para que o seu povo não seja dizimado. Esther é a própria personificação da esperança para um povo que não tinha mais esperanças. Esther é a personificação da esperança para quem não tinha mais esperança. Um povo que não tinha mais recursos, um povo que não poderia fazer mais nada. Esther era a única pessoa que podia fazer alguma coisa. E a história de Esther aponta para Cristo. Por isso que Esther é a ilustração da esperança, porque Cristo é a verdadeira esperança para nós. Israel estava dominado, Israel estava subjugado sobre o Império Persa por causa do seu pecado. A profecia que havia acontecido, que viria o dominador e dominaria a nação, estava acontecendo, mas da mesma forma, a esperança da redenção estava em Esther. E o ministério de Jesus é muito próximo a isso, pois eu e você estávamos no poder do pecado, estávamos subjugados, não tínhamos mais como, não tínhamos o que fazer, não tínhamos poder, não tínhamos a quem recorrer, mas temos Esther. Não tínhamos a quem recorrer, mas temos Cristo a partir de então. Cristo é a nossa esperança. O povo de Israel tinha Esther e hoje nós temos Cristo. Somos como Mordecai, não temos recursos contra a morte que foi declarada contra nós. Éramos como se estivéssemos sujos de cinza, era como se estivéssemos com roupa de luto e nada pudéssemos fazer, mas Cristo é aquele que pode interceder em nosso favor junto ao rei. Por isso, Esther é a ilustração da esperança. Esther aponta para Cristo. Nós, como o povo que não podia fazer nada, que não podia se achegar ao rei por causa das nossas roupas imundas, mas havia aquele que é perfeito, que é santo e que é justo, que entra na presença do rei e intercede em nosso favor. Esse é Cristo Jesus. Esther também nos ensina a respeito de propósito de vida. Propósito de vida. Nós temos um propósito como cristãos. Nós temos um propósito de evangelizar, de levar a palavra, de instaurar o reino de Deus aonde nós estamos. Esse é nosso propósito, nós não podemos fugir disso. Esther vem para nos mostrar que nós temos um propósito como filhos de Deus. Deus não nos fez ao acaso, não somos obras do Big Bang, mas muito pelo contrário, nós somos resultado do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos resultado do propósito de Deus para algo maior. Deus me fez, Deus fez você para um propósito maior. Fazer Cristo conhecido. Levar a esperança, a verdadeira esperança ao coração daquele que está abatido. Em tempos difíceis, em tempos de quarentena, o que nós podemos fazer é levar a paz, ainda que não presente. É levar a esperança, ainda que não presente, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pela edificação nas outras pessoas. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. E nós, como cristãos, nós devemos fazer isso. Fique na paz, Deus abençoe. Até a próxima.